Olá para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a nossa avaliação semanal para a terceira semana do mês de março, semana do dia 14 ao dia 20, onde nós vamos ter aqui já o ingresso do Sol no signo de Áries e também Mercúrio mudando de paisagem vai entrar num campo que para ele não é muito agradável, o signo de Peixes, um ponto de debilidade. É uma semana com poucos aspectos sendo formados no céu, mas é uma semana importante porque o ingresso do Sol em Áries marca o início do ano astrológico. E se você não assistiu ainda, eu fiz as previsões para o país baseadas no ingresso do Sol no signo de Áries, né? Então está aí no canal, só acompanhar no link, certo? Para vocês assistirem, quem não viu ainda. Bom, mas vamos entender aqui no dia a dia como as influências astrológicas vão se desenrolando e como elas podem ser aproveitadas para lidar com os eventos cotidianos. Vamos lá. Bom, o dia 14, ele vem com um dia de um desempenho bom, porque às 8h28 da manhã a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte, nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Áries. Esse aspecto, ele tem uma natureza leve, mas é interessantíssimo porque Marte é regente do signo de Áries. Então, tanto o signo de Áries como o signo de Gêmeos, que estão envolvidos aqui nesse aspecto, são signos de uma natureza ativa. Isso facilita o fluir dos acontecimentos, dinamiza o ritmo e cria um ânimo, né? Podemos dizer, para um clima do domingo. Então, o domingo ele vem com um pique. E quando for às 15h58, a Lua vai aplicar um aspecto a Saturno. Então, esse já não é assim tão bom, mesmo que a natureza do aspecto seja harmoniosa, 60 graus. Porque esse é um ponto aqui no signo de Áries, onde Saturno tem queda, uma debilidade. E eu penso que ele vai quebrar um pouco do ritmo, até porque Saturno é o planeta mais lento em movimento, ele é um pouco rígido e lento mesmo, né? Pensando nas coisas mais pesadas, num clima mais pesado, então ele perde um pouco do ânimo que a gente tem aqui no início da manhã do domingo. Ele vai diminuindo bem esse pique e talvez não desanime tanto, mas já não é mais adequado para as iniciativas, para as atividades que necessitam de muita energia. O domingo de manhã, sim, ele já tem um ritmo mais animado, empolga um pouco mais, motiva, ele anima mesmo e pode ser bem interessante, inclusive, para lidar com várias atividades ao mesmo tempo. Ele flui de uma forma menos complicada, né? Vai no sentido bem linear. Quando for dia 15, então o clima já está um pouquinho diferente. Às 11h40, a Lua ainda vai aplicar um aspecto harmonioso a Júpiter. Esse não é ruim, Júpiter não tem debilidade no signo de Áries. Tem um pouquinho de poder aqui pela triplicidade do fogo, mas Júpiter é o grande benéfico, né? E esse aspecto ele facilita um tanto o fluir dos acontecimentos. Então, às 11h40 é um pico interessante para as iniciativas, para colocar em movimento certas atividades, uma fase com a Lua crescendo em luz. Nós tivemos o início da lunação no dia 13 e é um momento bom para início de atividades. Mas depois desse momento aqui, a Lua não vai formar novos aspectos. E o próximo movimento que teremos no céu será o ingresso de Mercúrio no signo de Peixes, que é um ponto de debilidade. Os temas coordenados por Mercúrio em âmbito coletivo, como a comunicação, os transportes, né, o trâmite das coisas, as burocracias, o envolvimento todo com o ambiente das mídias, tanto as tradicionais como as mídias digitais, ele cai num campo bem subjetivo e sensível, que é o campo pisciano aqui. E por isso não é muito fácil para lidar com os temas de forma objetiva. Os assuntos se tornam um pouco mais confusos, menos claros. Pode ser interessante para as questões relacionadas aos ambientes que necessitam um pouco mais da subjetividade, como o misticismo, né, o campo esotérico, o campo da ficção, o mundo da ficção, por exemplo, né? Tudo que lida com temas mais subjetivos é um tanto melhor. Mercúrio em Peixes é uma boa posição para aprofundamento nos temas, para estudar, para analisar as coisas. Ele entra num pouco mais de facilidade com as complexidades, né? É menos prático, isso vocês podem ter certeza. Ele não tem uma tendência tão sintética, mas ao contrário, bem mais analítica e profunda mesmo, né? Então,
para estudos principalmente de temas mais complexos, esse momento pode até ser interessante, mas não é tão bom para uma conversa prática, para resolver um tema assim, pontual com alguém, já não tem muito essa facilidade, né? Aí o dia 16, pessoal, ele vem com uma lentidão. Às 7h56, a Lua ingressa aqui no signo de Touro, então esse mapa aqui é das 6 da manhã, um pouquinho depois ela já ingressa aqui em Touro. Apesar da Lua estar numa dignidade exaltada no signo de Touro, ela está em um campo bem lento do zodíaco, porém ele é seguro, né? Penso assim que tanto no campo emocional como dos acontecimentos cotidianos, ele segue num sentido de segurança. E quando for às 9h31, a Lua vai aplicar um aspecto a Mercúrio, que acabou de ingressar ali no signo de Peixes, né? Então, para os temas mundanos, envolvendo mídia, deslocamentos, trâmite das coisas, os envios, as compras, a internet, as mídias de forma geral, né? Comunicação geral, a gente tem uma classificação de movimento lenta, mas ela é segura, eu penso, que as coisas até caminham num sentido aprazível, né? Não tem uma tendência negativa pesada de mau humor, por exemplo, ela só é devagar e pode ser muito interessante esse momento para as rotinas mesmo, para a gente fazer aquilo que já está acostumado, nos procedimentos que já conhecemos, talvez para aplicar coisas muito novas, mudar a rotina não seja muito fácil, né? Até o clima mesmo, assim, de incorporação no ritmo cotidiano é um pouco mais devagar. E só isso aqui no dia 16. Então, dia 17, ele vem cansadinho, porque essa Lua em Touro vai aplicar um aspecto desafiador a Saturno, e a Lua já está acomodadinha aqui, Saturno está ali no seu território, então a gente tem um signo feminino e um signo masculino, e a quadratura ela é um conflito entre as duas energias, né? Então a gente vê uma dificuldade do ritmo fluir de forma leve. Eu penso que é um dia cansado mesmo, cansativo. As coisas podem emperrar no meio do caminho, não há muita fluidez, parece que tudo se torna meio pesado, muito lento, muito difícil. Então, tem um clima, não digo mal-humorado, mas ele não é um clima prático mesmo, não é um clima assim dos mais produtivos. Aí no dia 17 só isso, né? Então, estão vendo aí que temos poucos movimentos. O dia 18 ele já muda bem o clima. Quando for às 13h24, então, período da tarde, durante a manhã não temos nenhum novo aspecto. Nós vamos ter aqui a Lua formando um aspecto a Vênus, aplicando um aspecto a Vênus. Esse é super interessante, porque além da Lua estar exaltada, ela ainda está enxergando Vênus aqui, que é o planeta que tem domicílio no signo onde ela está, né? E até que a Lua tem um certo poder aqui também no signo de Peixes. Então, nós temos, pela triplicidade da água, né? Nós temos uma recepção mútua muito suave, aprazível. Quando for às 17h40, a Lua vai aplicar um aspecto harmonioso ao Sol também, que está logo ali, depois de Vênus, né? O clima todo da quinta-feira, ele fica bem disposto. A Lua só ingressa em Gêmeos durante a noite, ali às 20h47. Quando a Lua ingressar em Gêmeos, ela vai para um ambiente um pouco mais movimentado pelo gênero, né, masculino, pelo modo mutável. Ela ganha um pouco mais de dinamismo, mas também é oscilante, né? Porque esses primeiros graus aqui do signo de Gêmeos, a Lua não tem nenhum poder. Na verdade, ela não vai ter nenhum poder durante todos os 30 graus aqui de Gêmeos. E como a Lua representa o humor no nível coletivo, né, o humor do dia, o clima das pessoas, do povo, essa presença da Lua em Gêmeos, ela é animada por um lado, mas ela é bem instável, meio bagunçada, né, a gente pode dizer. Mas eu penso que isso não chega a criar grandes problemas durante o dia 18, que é a quinta-feira. Então, nós temos um dia 18 bem disposto, podemos dizer, né? As coisas vão fluindo, é um dia agradável, se você quiser iniciar alguma atividade, pode até ter um resultado bastante produtivo. Eu só recomendo assim, que depois que a Lua ingressar em Gêmeos, o momento fica melhor para conciliar muitas coisas, ou para lidar com as coisas em um nível menos profundo, um pouco mais superficial, podemos dizer, né? Ele não é tão agradável para aprofundar em muitas coisas. Mas como a disposição ela fica um pouco mais elevada com a Lua em Gêmeos, né, o campo para você mesclar um pouquinho de uma atividade aqui com outra ali, fica até mais favorável. E quando for no dia 19, aí o ritmo muda completamente, pessoal.
Porque às 6h27 do dia 19, a Lua vai aplicar uma quadratura a Mercúrio. Essa ainda não é muito pesada, né? Porque Mercúrio é o regente do signo onde a Lua está. E, enfim, como a quadratura é um aspecto desafiador, ela acaba sendo bastante amenizada por essa recepção que acontece aqui. Ela traz Mercúrio, né? Tira um Mercúrio aqui do ponto do exílio e da queda e coloca ele aqui no ponto do domicílio. Mas ainda eu penso que não é uma característica muito prática, porque tanto peixes como gêmeos são mutáveis, né? Então esse clima oscilante, esse humor alternado, ele ainda fica bem presente. Eu penso assim que diante das adversidades envolvendo o trâmite natural das coisas, a gente pode até encontrar alternativas com essa recepção e conseguir realizar as coisas que são preciso realizar, mas não num sentido de objetividade, de lidar com temas muito objetivos, quantificados, por exemplo, resultados exatos, pode ser um pouco mais desafiador. E eu penso também que Mercúrio aqui em Peixes, ele fica bem caladinho e tal. E nesse aspecto de quadratura, como acaba a Lua trazendo essa abertura aqui para Mercúrio chegar no domínio dele, tem um fervor. Então aqui às 6h27 pode surgir em torno, né, das 6h27 algum tipo de notícia, algum fervor em nível coletivo, assim, alguma questão empolgante aí em nível coletivo que estimula muito essa situação de se colocar em torno de comunicação, de se expressar. Então me parece um burburinho, assim, uma situação um pouco, eu não diria esquentada, mas ela é um tanto agitada, né? Ela leva a um movimento em torno dos assuntos relacionados à comunicação. E eu não recomendaria exatamente esse momento para realizar uma reunião, a menos que seja uma reunião para um briefing, porque aí essa condição mutável, ela proporciona essa maleabilidade de ter ideias diferentes, eu penso, ainda mais envolvendo os dois astros relacionados à mente, para um briefing, assim, pode ser bem legal, né? Para um brainstorming, por exemplo, pode ser bem interessante, porque o brainstorming incorpora mesmo esse tipo de atividade que não é muito comprometida, que é de usar a criatividade, que é de buscar coisas fora do habitual, estimula muito a criatividade. Então, uma reunião de briefing, de brainstorming, por exemplo, ela pode até ser um tanto produtiva. Mas se for uma reunião para apresentar resultados, talvez não muito. Ou apresentar um projeto, assim, já não vejo assim como tão boa, né? 15h25, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Marte. Então, aqui é agitação total. Porque Marte em Gêmeos já tem uma representação de atitude dispersa. Quando a Lua chega aqui, então nem Marte, nem a Lua tem poder nenhum, então é uma conjunção dos precários aqui, dos prejudicados, dos peregrinos, e essa conjunção ela estimula disparar para tudo quanto é lado. O humor fica bem agitado, não é muito interessante lidar com pessoas no sentido de tentar acordo, por exemplo. Penso que ela pode representar muita falta de objetividade. E tão pouco para resolver algum tema tenso com alguém, né? Porque Marte por si só já tem a característica mais agressiva. E como o Gêmeos ele abre muito o campo, então se você tentar se pacificar com alguém, pode ter um resultado reverso, né? Não tem muito essa característica da pacificação. Agora, a Lua em conjunção com Marte pode até ter um ponto, é interessante dependendo do que você estiver fazendo. Se você está em uma fase da vida que precisa resolver muitas coisas ao mesmo tempo, precisa encontrar alternativas, precisa chamar as pessoas, por exemplo, muitas pessoas, né, para alguma coisa, pode até ser interessante, porque ele abre muitas possibilidades. Eu penso assim que abre o leque total de possibilidades. É zero objetividade, né? Zero objetividade, 100% dispersão. Se o que você estiver fazendo tem por trás essa característica da dispersão, da disseminação, né? De levar as coisas para longe, assim, várias possibilidades, até que não é assim tão ruim. Mas estamos falando de dois astros que estão peregrinos aqui no signo de Gêmeos, e eu penso que talvez até controlar depois resultados e as consequências das atividades iniciadas aqui pode até ser um pouco mais difícil, né? Ela é bem agitada, ela é bem dispersa, ela é bem propensa a acidentes, né? Porque é totalmente fora do habitual, é fora da caixinha, bem fora da caixinha. E às 17h29, a Lua aplica um aspecto harmonioso a Saturno.
Mas, assim, Saturno está forte, né, no seu domínio, a Lua aqui totalmente solta, peregrina aqui. E é um trígono que pode trazer um pouco mais de facilidade para assentar um pouco a poeira. Apesar de Aquário ser um signo quente e masculino, Saturno ainda tem essa característica da estrutura, da rigidez, né? Então ele pode assentar um pouco. Continua ainda expansivo, mas penso que diminui um pouco o ritmo. E o dia 20 é ano novo, pessoal, né? Ano novo astrológico, porque é o momento em que o Sol ingressa no signo de Áries para o horário de Brasília às 6h38. O ano para a astrologia começa aqui, porque é o momento da primavera, né? Lá do equinócio invernal no hemisfério norte, do equinócio outonal aqui no hemisfério sul, e é quando o movimento do Sol inicia, né? Aqui no primeiro signo zodiacal. Então começa giro na roda toda aqui do zodíaco novamente. Eu fiz a análise do ano pelo ingresso do Sol no signo de Áries em vídeo, né? Já fiz para o Brasil. E eu até mencionei para vocês esse fato do Sol estar levantando, né? Como o ingresso do Sol em Áries acontece bem cedinho, às 6h38, é praticamente aqui momentos depois que o Sol nasceu no horizonte ali em Brasília. E isso, em termos mundanos, pode representar uma figura de destaque surgindo aqui no jogo. Então, eu penso que é alguém que não estava no jogo, fora do jogo que está acontecendo. Lembro para vocês também que o mapa de ingresso, ele é bastante utilizado para avaliação de clima político, mas a gente pode avaliar o clima do Brasil inteiro, porque cada área da vida pública, né, cada área do ambiente coletivo está marcada aqui. Bom, então nós temos o Sol surgindo aqui, nascendo mesmo, ele ainda não culminou, bom, assim, a culminação, o sucesso total é aqui no meio do céu, mas ele nasceu, então isso dá a impressão de que alguma coisa nova, alguém novo, surge como um destaque, né? Até porque o Sol em Áries tem exaltação, e esse pode ser mesmo um indício de que tem uma figura nova aqui entrando no jogo dos assuntos no nível coletivo, mundano, que não estava ali nas circunstâncias, né? Mas nós temos Mercúrio na casa 12, Vênus na 12, Vênus está exaltada, mas Mercúrio está aqui em exílio e queda. Não é muito interessante isso, porque pode representar exatamente o nível de confusão com as notícias, com as mídias. Vejam bem, Mercúrio está em 6 de peixes e ele está ainda no orbe de quadratura à Lua, né? Que a gente viu formada ali no dia 19. Apesar da recepção mútua que existe entre os dois, com Mercúrio na casa 12, eu penso em muito burburinho em torno de notícias e tudo mais. Bom, e aí eu falei para vocês até lá no vídeo das previsões sobre essa configuração de casa 3. Bom, a casa 3 de imediato a gente já pensa nas mídias, nas notícias, no trâmite da comunicação, mas é uma casa do mapa que também representa as estradas, né, o transporte cotidiano, o ir e vir dos temas envolvendo a logística do país, então por terra principalmente, e eu até citei a questão dos correios, né, mas dos caminhoneiros eu também citei, falei para vocês dessa possibilidade. A gente está com uma movimentação se agitando ali por causa do aumento dos combustíveis, né, e por causa do isolamento, também das medidas de isolamento contra a Covid. Mas, enfim, assistam às previsões porque ela está mais completinha, não vou repetir tudo aqui. E a casa 6, que interessa muito nos temas relacionados à pandemia, porque é a casa que envolve o ambiente coletivo, né, da saúde. E ela tem, bom, aqui nesse gráfico tem a regência de Mercúrio, e Mercúrio está aqui em queda e no exílio na casa 12. É uma casa de choro, de preocupação, de lamentação, não é uma casa muito interessante. Para a figura do presidente, toda contida aqui dentro da casa 10, que começa em Capricórnio, tem a regência de Saturno, que está no domicílio diurno, mas na casa 11. A casa 11 não é uma casa de tema ruim, mas é uma casa que envolve os deputados, principalmente, e ele está ali lidando no jogo, ali, está ali no meio. Eu achei bem interessante porque o Sol está em 0 de Áries, e como o orbe do Sol na astrologia clássica é bastante amplo, ele está aplicando já um sexto a Saturno
mas é um sexto bem precário, né? Porque o Sol tem exílio aqui em Aquário e Saturno tem queda aqui no signo de Áries. Se o Sol for mesmo essa representação de uma pessoa surgindo aqui no cenário, né, coletivo aqui, me parece muito que podem ter os mesmos interesses, mas são bem avessos um ao outro, né? Porque cada um aqui cai num campo de debilidade do outro. E penso então que assim, apesar dos interesses serem os mesmos, a falta de familiaridade, a falta de recepção entre um e outro, assim, é um ponto bem importante a se avaliar, ok? Bom, pessoal, e aí depois do Sol em Áries, 15 e 14, nós vamos ter a Lua em aspecto harmonioso a Júpiter. A Lua está num signo onde ela não tem poder, e aqui, nesse grau exato onde está a Júpiter, está na face da Lua, ela respira um pouquinho mais aliviada, né? Como o Júpiter é um planeta que representa a expansão, crescimento, otimismo, coisas boas, eu penso que esse momento aqui às 15 e 14, ele pode ser bastante agradável. Talvez não num pique super animado, né? Mas a Lua em Gêmeos por si só já representa um dinamismo. Então é um momento bom do dia 20. Para inícios pode ser bem interessante também. Início de atividades, principalmente as que precisam atingir locais muito distantes ou pessoas, né, que estão muito distantes para as publicações, de forma geral, né, publicações de maneira geral. E é uma característica otimista, também penso. Certo? Bom, terminamos a semana com essas influências e aí na semana que vem eu volto com vocês. Aí a gente já tem Vênus mudando de paisagem, ingressando aqui em Áries. Deixa um abraço forte e até a próxima semana. Então, até mais.